diferente, hoje você está diferente, cada momento é cada momento. É essa a nossa verdade que tem que ser levada para Deus em sacrifício santo e agradável a Deus. Amém? Pode se sentar na presença do Senhor. Aqui, irmãos, apenas estou dando introdução na nossa mensagem, que nós vamos nesses versículos, que é o que eu quero dizer para cada um que aqui está. Que nós possamos realmente prestar atenção na palavra de Deus. E não somente, talvez, às vezes, isso é todos nós. Não é só para vocês que eu estou falando, falo isso para mim também. Muitas vezes a gente tem a mania de ouvir uma mensagem e não captar para a vida da gente, porque a gente olha para o pregador e diz, não, mas essa pessoa olha para o pregador. Nós temos que olhar, irmãos, para a mensagem, para a palavra de Deus, porque é através dela que o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo, ele fala conosco através da palavra de Deus. E aqui nós podemos ver o apóstolo dizendo, ele começa dizendo, eu rogo. O que significa essa palavra rogo? Ou seja, eu peço para vocês, por favor, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós estamos neste momento aqui para apresentar a nossa adoração ao Senhor. Cantamos o cântico, eu lutarei e vencerei o inimigo com esta espada. Com esta espada. Irmãos, essa minha Bíblia aqui ela é bem pesada. Se der uma bibrada na cabeça de uma pessoa, certamente vai prejudicar, né? Ela é pesada. Mas não é isto que o cântico quer dizer realmente. O cântico quer dizer, eu lutarei e vencerei o inimigo com o conteúdo dessa palavra. Com o que aqui está escrito. Com o que aqui foi dito para mim. Com o que foi falado para mim. É o conteúdo dessa palavra que vai fazer um efeito na minha vida. Mas aí eu vou para Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos, o que quer dizer caminho? Jesus é uma estrada? Não, é por Ele, é pelas palavras dEle, é pelos ensinamentos dEle, é por aquilo que Ele falou, é por aquilo que Ele mostrou, é que nós poderemos um dia entrar no reino dos céus, através dEle. Então, aí ele fala, né, que a Bíblia diz que Jesus veio e instituiu a igreja. A Bíblia diz que o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão contra o que mesmo? Contra a minha igreja. Aí quando se fala igreja, não é a placa da igreja do Evangelho Quadrangular, não é a placa da igreja da Assembleia de Deus, é a placa da igreja de Cristo, que ouve as palavras dele e que anda segundo os seus ensinamentos. E por isso, irmãos, nesta noite eu quero dizer para vocês, vamos prestar atenção no que a palavra fala conosco. Tem uma história real e verdadeira que aconteceu com uma pessoa que era nas outras igrejas que nós dirigimos aí. Essa pessoa, ela era uma pessoa assim, trabalhava no diaconato. E um certo dia chegou uma mulher endemoniada, perturbada na igreja. E como acontece com muitas pessoas. E aquela mulher chegou e essa irmã, quando viu que a mulher estava perturbada, na hora da mensagem mesmo, ela correu para fora e foi lá e chamou outro irmão, disse, irmão, por favor, mas ela era diaconisa. E o irmão, o outro também, estava trabalhando lá fora. Vai lá dentro, porque tem uma mulher lá que está endemoniada lá dentro. Mas ela era diaconisa, ela devia, ali era para ela atender. O irmão veio de lá atender. E quando o irmão veio e foi orar pela mulher, ela ficou atrás da mulher que estava perturbada. E começou a falar, fechou os olhos e começou a falar em línguas. Falar em línguas, irmãos, é errado ou não? Não. Mas todas as coisas têm que ser no momento certo, da maneira correta, conforme a palavra ensina. E aí aquela mulher começou a falar em línguas atrás da outra que estava perturbada ali, e o irmão orando pela mulher. Tinha uma Bíblia grande, eu creio que do tamanho dessas Bíblias aqui minha, em cima da cadeira. Aquela mulher que estava perturbada,
tacou a mão naquela Bíblia e meteu na cabeça da mulher que estava de olhos fechados, na diaconisa, derrubou a mulher ali. Então, irmãos, aí você pode dizer, mas como é que pode? Porque as coisas têm que ser feitas do jeito certo, do jeito que a palavra ensina, da maneira que a palavra ensina, e tem a hora certa, a maneira de nos apresentarmos a Deus, a maneira de orarmos, a maneira de buscarmos. Ela não fez o trabalho dela, ela foi pedir para o outro vir fazer. Ela teria, naquele momento, era o momento dela cuidar da mulher ali para que o outro orasse. Então, irmãos, nós temos que fazer o que está escrito nessa palavra, e cada hora tem uma maneira de nós apresentarmos a Deus a verdade do nosso coração, a maneira que estamos, conforme estamos, e pedir a direção do Espírito Santo para que nunca se afaste, como cantar o cântico, da minha vida a presença do Espírito Santo, porque é Ele que age na nossa vida, é Ele que realiza a obra, é Ele que faz nós entender essa palavra, é Ele que realiza os feitos que hoje Jesus disse assim, eu vou para o céu, mas não deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador, que ficará convosco todos os dias. Aí Jesus fala que em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome farão os prodígios que eu vos tenho ensinado. É através do Espírito Santo. Mas aí, irmãos, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita na nossa vida se nós estivermos fora do acordo conforme a palavra nos ensina. Porque é através da palavra que Ele trabalha na nossa vida. Amém? Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, mas não precisa levantar em pé. Aí no capítulo 26 de Mateus. Capítulo 26 de Mateus, e o versículo 37 e 38. Quem encontrar primeiro, você coloca em pé e leia para nós. Mateus, capítulo 26, versículo 37 e versículo 38. Levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Versículo 37 e 38. Então você vê que Jesus estava num momento muito mesmo triste, um momento angustioso. E ele vai. E Pedro vai até o monte do Getsemane, né? Getsemane. Aqui é difícil de falar esse nome. Getsemane. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e façam o que mesmo? Vigiem. E vigiem comigo. Jesus naquele momento não se sentiu triste, angustiado. Estava chegando a hora da morte dele. Ele sabia tudo o que iria acontecer, o que ele iria passar. E ele estava angustiado. Levou os seus discípulos, Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Levou os três com ele para vigiar e orar com ele. Jesus vai mais para frente e pede para eles orar e vigiarem ali naquele momento. Mas quando ele volta, agora você vai ver aqui no versículo 40. Vai para frente um pouquinho no versículo 40. E voltando para os discípulos, achou o que eles estavam fazendo? Eles estavam dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês poderiam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta novamente para a sua oração e deixa eles ali novamente. O próprio Jesus diz, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. E as nossas vidas, irmãos, não é diferente. Se Jesus se sentia assim, imagine nós. Jesus vai e diz para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. De tanto que era angustioso aquilo que ele estava passando. A Bíblia diz que o suor de Jesus estava tão angustiado que o seu suor tornou-se em gotas de sangue. A medicina diz que isso pode acontecer com uma pessoa quando está no auge mais grande, mais alto de agonia ou de aflição, ou de estresse. E isso aconteceu com Jesus. E ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim somos nós, irmãos. Nós podemos ter um espírito que pensa assim: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no Senhor, a minha fé é para o Senhor. Mas não devemos nos enganar que a nossa carne é fraca. E por isso que nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós temos que nos chegar mais perto do Senhor, para poder ser fortalecido por Deus, para continuarmos a nossa caminhada da maneira que agrada a Deus. Os versículos que nós lemos, que deu introdução à mensagem, procurando a maneira como agradar a Deus, oferecer o nosso sacrifício a Deus da maneira que agrade a Ele, da maneira que agrade o coração de Deus. Mas para isso nós temos que buscar a presença de Deus. Por isso, irmãos, a necessidade de estar num lugar como este. Quando nós estamos na igreja, nós fortalecemos o nosso espírito, porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Ouvimos aqui algumas falas do João, onde diz que nós somos dirigidos pelo nosso, como é que é a palavra? Consciente. Consciente e inconsciente. Pela nossa mente, pelo nosso cérebro, dizendo assim. Nós somos dirigidos dessa forma. Quando você, por exemplo, aprende a andar de bicicleta, pode passar os anos que passar. Você pode se atrapalhar um pouco lá no andar na bicicleta, mas você consegue andar porque você sabe andar. Mas dessa forma nós somos dirigidos pela nossa mente. Cristo é a cabeça, é a mente da igreja, e nós somos o corpo. Mas quando nós estamos na nossa casa, nós somos um membro deste corpo, irmãos. Nós não somos o corpo inteiro, nós somos um membro, porque nós somos formados o corpo de Cristo, mas cada um de nós é um membro deste corpo. E quando nós não estamos unidos no mesmo lugar, nós somos um membro deste corpo. E o membro ficar muito tempo longe do corpo, ele não permanece. Todos sabem disso, né, irmãos? Então a necessidade de a igreja estar reunida aqui, Deus está operando, está falando conosco, está falando com todos nós, com cada um de nós, e nós recebemos força espiritual para continuar a nossa caminhada diante do Senhor. Amém? Amém. Mas então aqui, Jesus volta para eles e diz: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Mas por que eles dormiram, irmãos? Dormiram porque quiseram? Dormiram simplesmente porque tomaram a decisão de dormir? Por isso ou não? Quem aqui arrisca me dizer por que eles dormiram? Primeira coisa, porque estavam com sono. Porque eles estavam com sono, a carne não tem sono. Porque eles estavam cansados. A Bíblia fala que eles estavam cansados. Todos cansam. Todos vocês têm os seus trabalhos, os seus afazeres. Cansam depois de um dia cansativo. Mas Jesus diz para eles: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, nem um instante. Mesma coisa, voltamos aqui para a igreja e dizemos: irmãos, você tem a semana inteira para trabalhar. Você tem só o final de semana para você descansar. E talvez hoje, você poderia estar na sua casa descansando, tranquilo, assistindo a TV. Não tem nada de pecado nisso. Mas você não estaria fortalecendo o teu espírito. Você estaria descansando a tua carne. Mas aí o pastor fica cobrando que eu tenho que ir na igreja. Tem que fazer isso, tem que orar de madrugada. Irmãos, nós oramos para fortalecer o nosso espírito. Glória a Deus. E nós temos que fortalecer o nosso espírito para permanecermos, para podermos entender a palavra de Deus. Nós temos que fortalecer o nosso espírito para renovar a nossa mente. Nós temos que fortalecer o nosso espírito.
físico, nós alimentamos todo dia o nosso corpo físico, tendo 3 refeições por dia, às vezes até mais, para poder alimentar o nosso corpo. Uma criança, para crescer, ela precisa ser alimentada da maneira certa, da maneira correta, para o seu corpo físico começar a desenvolver a mente, crescer, ter força física. Mas o nosso espírito não é diferente, irmãos. O nosso espírito precisa ser alimentado, e da maneira certa, com os alimentos certos, com a comida certa. Não adianta, nós começarmos a dar a comida tudo errada para uma criança, de qualquer jeito, não vai fazer bem. Assim é o nosso espírito. Temos que alimentar com o alimento certo, com o alimento correto, com o alimento que fortalece, com o alimento que glorifica a Deus, que exalta o Espírito Santo, para que ele possa habitar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. E aí, quando o Espírito Santo habita em nossa vida, nossa mente se abre. Nós começamos a entender e começamos a buscar força e ter força para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus. E mais nós nos aproximamos de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, irmãos. Será que Deus ama mais a nós do que uma pessoa que está fazendo tudo errado? Que não tem compromisso com a igreja, que não tem compromisso com ninguém? Será que Deus ama mais a nós do que aquela pessoa? Sim ou não? Não. Deus ama todos iguais. Deus ama tanto a mim como aquele que está fazendo tudo errado. Então o que é a diferença, irmãos? Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O que atrapalha, o que afasta a pessoa de Deus? É o pecado. O Espírito Santo não pode, ele é santo, não pode habitar em quem faz contrário à palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que obedecer. Por isso o sacrifício de estarmos aqui, talvez seja até um sacrifício leve, mas é um sacrifício de estarmos aqui. Então, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. Amém? Mas aqui para rapidinho, aí Jesus volta novamente para eles, no versículo 43, e voltou, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Em outras Bíblias eu acho que fala que estavam cansados mesmo. Pesados é quando você tem aquele ditado que diz assim, né, que tem que colocar um palitinho nos olhos, porque os olhos não conseguem. Quando fica com muito sono, os olhos começam a fechar mesmo, e você não consegue mais dominar os olhos. É tão ruim quando a gente está, por exemplo, em um lugar fechado. Eu passei muito isso aqui com a minha mãe, quando eu levava ela ali para consultar, em Curitiba. Porque a gente sai muito cedo, que quem vai para lá sabe disso. Sai muito de madrugada daqui. Tem um que vai 4 vezes por semana. Pois é, mas o mais difícil de tudo ainda é daí ficar lá esperando, aguardando, tem que ver aquela senha até chegar a hora lá, e se fechar os olhos um pouquinho, você vê a senha já passou, né? Então é bem difícil. E você não consegue, quando você vê, os olhos fecham mesmo. E assim a palavra diz que os discípulos estavam com os seus olhos fechados, e eles estavam com seus olhos pesados. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Jesus, deixando-o novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Então, irmãos, Jesus cobrou deles. Jesus disse: vocês estão dormindo, mesmo estão cansados. Então hoje, mesmo nós tendo as dificuldades que nós temos, as lutas, hoje é a hora, é o jeito que está assim, é o retrato das coisas. Mas mesmo assim, nós temos que buscar a presença de Deus. Porque a igreja, irmãos, ela é a fonte, ela é a arma que luta contra o inimigo. Nós estamos numa guerra constante, uma guerra espiritual, que as pessoas lá de fora não entendem. Mas que quando nós estamos orando e buscando a presença de Deus, é uma guerra constante que está acontecendo, uma guerra espiritual. E que nós temos que buscar a presença de Deus para nós vencer. Porque se não for nós somos os agentes que levam a mensagem de Deus.
E todos, não é só quem prega o microfone, é todas as pessoas que estão ao teu lado. Você vai trazer uma palavra para ela, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que estuda com você. Você vai trazer uma palavra para ela de Deus, porque você é um agente de Deus. Você foi chamado para servir o reino de Deus. Amém? Mas agora, para passar bem rapidinho aqui, senão o tempo demora muito. Por que será que Jesus levou Pedro e os filhos de Zebedeu? Os filhos de Zebedeu eram Tiago e João. Por que será que Jesus levou esses três para vigiar com ele, para estar com ele naquele momento difícil, mais difícil da vida do Senhor? Que ele chega a dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele clama a Deus e ele levou esses três para estar com ele. Por que será que vocês acham, irmãos? Só os que não estavam lá em cima. Quem estava lá não responde. O que vocês acham? Para quem que eu vou perguntar aqui? Moeda, por que você acha que Deus, que Jesus levou esses três para estarem com ele no momento mais difícil que ele estava passando? Naquele momento eram os mais preparados, né? Irmão Alto, por que você acha? E como diz o irmão Éder, eram os mais preparados, mas não aguentaram o repuxo. Para você ser, por exemplo, um motorista, tem que se preparar para isso. Para nós sermos um pregador da palavra, um pastor, nós temos que nos preparar. Para ser uma pessoa que serve a Deus, como eu já disse, estamos numa guerra constante espiritual, nós temos que nos preparar com as armas que o Senhor nos dá. E aqui o Senhor está pedindo para eles vigiar e orar. Mas agora nós vamos ver. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro, volta um pouquinho para trás, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 22. Quem encontrou aí, diga amém. E pode se colocar em pé e ler para nós. Vou pedir para a Rosélia ler para nós agora. Capítulo 20, versículo 20 ao 22. Escute com atenção o que diz a palavra. Então